O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. Jura matá-lo. A partir desse momento, nós estamos num momento aqui em que Jacó perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu a herança, perdeu tudo. Por quê? Porque ele se sentiu assim, meu irmão vai encontrar comigo e vai me matar. Eu preciso ir embora. E saiu, era como se nós agora tivéssemos um problema qualquer e com a roupa do corpo tivéssemos que sair para um lugar distante com medo de ser pego, de ser alcançado. Então, essa é a história de Jacó. E Jacó perdeu tudo que ele tinha nesse momento. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele passa por um momento para buscar a Deus. Verdadeiramente, o encontro com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Verdadeiramente, encontrar com Deus resolve problemas que a gente nunca imagina. Verdadeiramente encontrar com Deus, você é conectado com o Pai a tal ponto que você começa a receber um fluxo de vida sobre a tua vida, espiritual, emocional e natural, e isso tudo reflete em todas as áreas da sua vida. Jacó, nesse exato momento, o que ele faz? Ele se reconecta com Deus. Era tipo daquela coisa, ele era filho de Isaac, Isaac era um patriarca, com certeza Isaac contava as bênçãos do pai dele, Abraão, certo? Que Abraão encontrou com Deus, Isaac encontrou com Deus, né? Isaac teve o seu momento com Deus, e, quer dizer, Jacó conhecia todas essas histórias, mas ele nunca tinha experimentado esse Deus. Ele nunca tinha tido um real contato com Deus. Esse momento que nós estamos aqui participando do evento do Encontro com Deus, do Revisão de Vida, esse momento é um momento de reconectar com Deus, esse é o momento onde você se fortalece em Deus e você recebe, então, uma visitação sobrenatural de Deus. Então, o que Jacó fez? Jacó falou assim, sabe uma coisa, eu perdi tudo. Eu garanto a você que ele estava arrependido. Fez muita bobagem, ele estava arrependido. Mas aí, ele foi lutar com Deus. Em Gênesis capítulo 32, ele luta com Deus. Ele luta com o anjo. Ele fala assim, você não vai embora sem antes me tocar. Você não vai embora. Eu quero ter uma experiência, não vai embora. Esses dias sejam dessa forma para você. Desliga a tua cabeça, desliga a tua preocupação, desliga as responsabilidades, desliga. Deus proporcionou para você esse tempo, para você se reconectar com Ele, para você receber uma bênção dEle e para que Ele possa ter a oportunidade de estar abençoando a tua vida. É uma oportunidade de você receber mais de Deus. Concorda comigo? Então, esses dias, esquece tudo, tá? Esquece tudo. Se conecta com Deus. Tenha verdadeiramente um encontro com Deus. Em Peniel é conhecido como lugar do arrependimento. Peniel é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de profundo arrependimento. Profunda dor pelos pecados. Eu me lembro uma vez que aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu estava numa reunião, eu estava frequentando a igreja bem no comecinho, e teve um dia que eu estava no banco da igreja, sentado, o culto estava acabando, e eu comecei a chorar. Chorar. Eu era bem jovem, estava lá na igreja, estava começando na igreja, devia ter alguns meses na igreja, eu comecei a chorar. Eu me lembro que a senhora passou perto de mim e falou assim, para outra assim, a namorada terminou com ele. Não era nada de namorada. Eu tive um encontro com Deus. E esse encontro veio com arrependimento. Aí você fala, pô, você tinha feito alguma coisa errada? Claro que todos nós fazemos muitas coisas erradas. Mas naquele momento eu me arrependi, não daquilo que eu fiz, mas daquilo que eu era. Reconhecimento que nós somos pecadores. A nossa índole é uma índole de pecado. É o nosso pecado. Existe pecado, existe pecados, né? Nós fomos feitos pecado, né? Nós temos pecado. O pecado habita em nós, né? Porque nós somos falhos. Quando o pecado aconteceu, o que aconteceu?
a imagem e semelhança de Deus começou a se borrar na nossa vida, começou a se desfazer na nossa vida. E nós perdemos muito contato com Deus. Então, arrependimento é você entender, caramba, eu sou errado mesmo. Eu cometo pecados. Eu preciso me arrepender. Não do que eu faço, mas do que eu sou. Porque às vezes quando você fala assim, mas eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, não jogo, não mato, não faço isso, não faço aquilo. Não é o que você não faz, é o que você é. Nós somos todos pecadores e precisamos do perdão. Então, Peniel, esse momento é um momento de reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu pecado. É um lugar de luta, é um lugar de arrependimento, de guerra, de choro, de pranto. Em Peniel você irá ouvir claramente a voz de Deus. Jamais se esquecerá de Peniel, desse momento em que você luta com Deus e quer que Ele toque você, e você quer tocar a Deus, encontrar com Ele verdadeiramente. Peniel tem um objetivo principal: levar você ao arrependimento. Por quê? Porque nós nos tornamos seres pecadores e desprovidos de humildade. Quando o pecado entra na nossa vida, muitas vezes nós somos tocados pelo orgulho, autossuficiência, né? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se sentem autossuficientes. Eu não preciso de, eu não preciso. Aqui em Peniel, eu descubro que eu preciso sim, que eu preciso voltar a ser humilde, que eu preciso voltar a ser dependente de Deus. Repete comigo, dependente de Deus. Fala assim, eu preciso ser dependente de Deus. Peniel é um lugar onde você vai encontrar face a face com Deus. Tudo muda quando vamos a Deus. Jacó esteve em Peniel e toda a sua vida foi mudada. Interessante que, olha só, preste atenção aqui, ó. Jacó, no 32, 30, né? Gênesis 32, 30, não é isso? Aquele lugar, Jacó chamou de Peniel, depois. Pois disse, tive com Deus face a face, e a minha vida, repete, a minha vida foi? De novo, a minha vida foi? Pergunta, mudou alguma coisa na vida de Jacó? Eu acho isso interessante. Mudou? Sim ou não? Mudou? Mudou? Sim ou não? Não. Não, depois eu vou dar um jeitinho de ajeitar a resposta de vocês, tá? Fica tranquilo. Mudou alguma coisa na vida de Jacó? Não. Estava sem família, estava sem mãe, estava sem pai, estava sem irmão, estava sem o conforto dele, estava sem talento, mas ele encontrou com Deus. Interessante que encontrar com Deus foi tão forte para ele, tão importante para ele, que mudou a vida dele. Ele reconheceu, alguma coisa mudou aqui dentro. Lindo isso, não é lindo? Então, respondendo à pergunta, mudou. E mudou muito. Mudou muito. Por quê? Porque quando você voltar no domingo para casa, gente, não vai ter tempo lá para tomar banho de sol não, tá? Vocês vão voltar do jeitinho, vocês estão indo branco, vão voltar branco. Ninguém vai voltar, voltei bronzeado de lá, não, entendeu? Só se o fogo de Deus descer e consumir você, você vai voltar queimado, não é bronzeado. Mas então, você vai voltar, mas você vai voltar mudado, transformado. Jacó falou assim, eu tive com Deus face a face, e isso mudou a minha vida. Talvez Jacó estivesse passando fome, né? Jacó estava com fome. Talvez Jacó não tivesse comido nada. Talvez Jacó tivesse com sede. Talvez Jacó tivesse com a roupa rasgada. Talvez Jacó tivesse cansado. Tudo estava igual. Mas ele dizia assim, a minha vida mudou. A minha vida mudou com o encontro que ele teve com Deus. Amém? Então, o que eu desejo do fundo do nosso coração, tudo isso que nós estamos fazendo, é porque você possa ter um encontro com Deus, que você possa ter Peniel com Deus. Quando você vai encontrar com Deus face a face, e a minha vida mudou. Aquela coisa assim, tudo tem que estar conforme a minha vontade, para que as coisas possam, ou tudo tem que estar conforme as minhas expectativas, para que as coisas possam estar tudo em ordem. Não.
Não, engano seu. Nem sempre as coisas precisam estar em perfeita ordem, né? Tudo, né? Certinho, para que as coisas possam estar bem. Jacó diz assim, olha, eu tive um encontro com Deus. E esse encontro foi tão bom, foi tão poderoso, foi tão impactante na minha vida, que a minha vida mudou. Isso sim, a minha vida mudou. Talvez ele estivesse com a roupa suja, com fome, sem um lugar gostoso para dormir, mas não importa, a minha vida mudou. Amém? Peniel é um lugar onde você tem a sua vida mudada. Você pode achar que a sua vida está boa, está tudo legal, mas Deus irá mostrar que você precisa mover em algumas áreas. Algumas áreas da sua vida precisam estar sendo checadas. O que acontece, Peniel? Nós somos muitas vezes, nesses dias, nós vamos estar sendo confrontados. Nós vamos estar sendo confrontados no pecado. Né? Quando eu peco, eu abro uma porta de legalidade para Satanás. Então isso é uma coisa importante. Quando você está em Peniel, você está caminhando, você reconhece que tem áreas da sua vida que você está abrindo portas, você está dando legalidade para o inimigo. Né? O que é abrir portas? Abrir portas é você ter uma casa e ter uma porta aberta. O ladrão pode entrar à noite e o ladrão vai entrar. O nosso inimigo, ele está aí para matar, roubar e destruir. Todo confronto, quando tem arrependimento genuíno, todo confronto, esse confronto nos leva a um momento com Deus. Arrependimento genuíno nos leva a um encontro com Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Arrependimento, antes de mais nada, é você reconhecer que você precisa de Deus. Arrependimento, antes de mais nada, é que você se sente assim, eu sou menor do que Deus. Porque a gente passa, às vezes, a vida toda, o dia todo, lutando com a própria inteligência, com a própria emoção, com as próprias forças naturais, mas sem perguntar assim para Deus, Deus, verdadeiramente, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Quando eu me arrependo, eu estou dizendo assim para ele, Senhor, eu queria dizer para o Senhor que quando eu tomo a minha vida em minhas mãos, está errado. A minha vida tem que estar nas tuas mãos. O Senhor é melhor do que eu, o Senhor é maior do que eu, afinal de contas, o Senhor é meu Senhor, o meu Deus. Então, arrependimento me leva a um encontro com Deus, na qual eu admito ser menor, eu admito ser falho, eu admito ser pecador, e eu admito ser dependente dEle. Isso é arrependimento. Amém aqui. Se eu tivesse um computador aqui, última geração, entendeu? Que você vem, preenche aqui, aí você fala assim, eu quero cancelar algumas coisas que eu já fiz na minha vida. Quero cancelar, eu quero deletar. Entendeu? Então você preenche seu nome, seu telefone, seu e-mail, e aí vai ter um campo lá que você vai dizer, eu fiz tal coisa na minha vida, assim, eu gostaria de deletar. Tem algum candidato aqui? Algum candidato? Alguém aqui que quer deletar? Pô, vocês não tem nada para deletar? Nada? Tem? Então levanta a mão, cara. Se arrepende. Tem alguns que estão aqui levantando as duas mãos. As duas mãos. Hein? Alguma coisa que você gostaria de deletar da sua vida. Deletar da sua vida. Várias coisas. Né? Tem uns que estão até com HD externo, nem é pendrive, já vem com HD externo, assim, ó. Quero deletar isso aqui. Formata, né? Mas isso, o que é isso? Veja só, arrependimento é você ter dor dos pecados que você cometeu. E uma decisão que você não quer cometer jamais aqueles pecados. Mas, pastor, isso é muito complicado. Não, isso é o começo de tudo. Isso é o começo de tudo. Ai, meu Deus. Eu fiz aquilo. Ai, arrependimento. Mas arrependimento tem que ter necessariamente um desejo, a vontade. Primeiro é a dor, o sentimento. Não é remorso, é muito mais do que remorso. É como se você dissesse assim, se eu pudesse ir lá, voltar, deletar e não fazer, não falar, eu teria feito. Eu teria feito. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria.
Eu faria diferente, não faria diferente. Isso é arrependimento. Então, é um arrependimento, é uma dor de que você quer voltar para consertar, para não fazer, e uma decisão qual? Eu não quero fazer mais isso. A minha vida não vai mais passar por isso, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu contar um fato triste, horrível aqui para vocês entenderem o que é arrependimento. Um rapaz tinha mudado para uma casa, um condomínio, desses condomínios distantes, e naquele domingo, ele já tinha mudado com a família, eles iam receber os parentes iam chegar. A casa não estava pronta, estava semi-pronta, tinha algumas coisas que não estavam totalmente finalizadas. Eles tinham um poço aberto e fechado por tábuas, porque a água ali seria água de poço, para abastecer a cisterna. Não havia ligação de água. Em dado momento, ele tem 3 crianças. Quando chegou, então, os familiares, buzinando, né? Chegando lá, aquela buzina, corre para abrir o portão, aquela festa toda e tal. Ele sente que, ele vê a mulher, vê as 2 crianças, ele olha para trás e vê o menorzinho saindo da casa e correndo para o quintal de trás. Ele pensa, o poço está com tábua. Deixa para lá. Daqui a pouco veio isso. Foi e correu atrás dos parentes para dar um abraço nos parentes. Quando ele voltou, seu filho tinha morrido naquele poço. Esse exemplo para nós, trágico, é o seguinte: o tempo todo ele fala assim, se eu pudesse voltar, eu voltaria e faria diferente. Porque ele viu a criança saindo, ele falou, perigoso, hein? Mas ele deixou. O que é que qual é a decisão da sua vida que você vai tomar para dizer, eu não vou fazer mais isso? Isso eu já fiz, foi horrível, foi pecado, me causou tristeza, me causou remorso, me causou abatimento, eu não quero mais isso, eu quero fazer diferente agora. Então isso é verdadeiramente arrependimento. Agora, eu posso me arrepender de coisas. O que eu posso me arrepender? Mentira, palavras torpes, piadas indecentes, cobiçado a mulher do próximo, prostituição, pensamentos impuros, traição, imoralidade sexual. A minha forma no falar, ser rude no falar, grosso no falar, porque tem várias formas de você falar, né? Eu trabalhei com pessoas estrangeiras, de outras culturas, e eu trabalhei com algumas pessoas que tinham uma forma de falar muito grossa. Eles eram grossos, eles eram rudes no falar, mas eles eram educados, né? Às vezes nós falamos com o intuito de ferir, de machucar, de menosprezar, de diminuir. Isso é pecado. Respondão, falador, fofoqueiro, brigão, indecente, defraudador. Você tem tratado o seu marido, o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe? Como é que você tem tratado os seus filhos? Pensa bem, isso é pecado. Você tem sido insubmisso, rebelde, desobediente? Não importa o que você fez, não importa, Deus te recebe em Peniel, de braços abertos, para começar uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Porque em Peniel, o anjo podia ter falado assim, Jacó, peraí, cara, como é que você faz aquilo? Enganar seu pai, enganar seu irmão, que coisa feia, que coisa horrível. Adiantou alguma coisa você receber a bênção do seu pai e está aí fugindo, triste, abatido? Não. Peniel é um lugar de arrependimento. Deus trabalha com arrependimento. Deus quer escrever coisas novas na tua vida. Amém?
Mas para escrever coisas novas na tua vida, você precisa estar com um cimento fresco no teu coração. Entendeu? Então, você pode ter no teu coração palavras, acontecimentos, notícias, lembranças. Você pode ter passado por coisas horríveis na tua vida, mas quando o Espírito Santo toca na tua vida e começa esse toque através do arrependimento, sabe o que acontece? Aquele cimento duro fica fresco. E aí ele começa a escrever coisas novas na tua vida, em nome de Jesus. Né? Quando eu morava numa casa, o pedreiro passou cimento lá, meu pai consertou, a calçada estava quebrada, né? Quando o pedreiro foi embora, eu fui lá com uma madeirazinha escrever meu nome. Ficou lá gravado, meu nome ficou gravado lá, tempão. Levei um puxão de orelha, mas meu nome ficou lá. O que é? Agora o Espírito Santo chega, pum, amolece aqui. Deus tem esse poder. Então não importa o que aconteceu, não importa o que está gravado não importa o que está gravado no cimento, importa o que ele vai escrever agora na tua vida. Através. Por isso que Jacó falou assim, caramba, eu tive com Deus face a face e a minha vida mudou. E a minha vida mudou. Olha só que coisa tremenda. Olha só que... Já estou terminando, queridos. O processo de arrependimento começa através de um quebrantamento diante da presença de Deus. Esses dias vocês vão estar diante da presença de Deus, sentindo dores profundas, muitas vezes porque ofendemos o Pai. Não se trata de remorso, trata-se de um sentimento interior, de um coração impulsionado a dar a volta, a retornar o caminho de acordo com a vontade do Pai, tal como fez o filho pródigo. Ô, meu querido, atenção, preste bem atenção. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha liderança desde pequeno. O pai confiou nele o seu rebanho. Davi cuidava de tudo, mas Davi pecou. Davi errou. Né? É como eu digo, Davi fez o crime perfeito. Né? Davi pensava que ninguém sabia do problema. Ninguém sabia do problema. Davi olhou para frente, olhou para trás, olhou para o lado, olhou para o outro. Ninguém estava vendo o erro que ele estava cometendo. Ele esqueceu de olhar para cima. Quando o profeta chegou lá e lançou o enigma para Davi, e Davi fala assim, eu vou matar esse homem que fez isso. Aí o profeta Natan fala, Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Davi enganou, teve relações com uma mulher casada, essa mulher ficou grávida, ele mandou o marido dela para a guerra com o seguinte intuito, olha, coloca ele no pior lugar da guerra para ele morrer. Ele morreu, ela se torna viúva, ele casa agora com ela. Crime perfeito. Mas agora Deus trata com Davi. Deus tratou com o coração de Davi. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi se arrependeu. E ele caiu em prantos e chorou bastante diante da presença de Deus. Acha para mim 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16, por favor. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O que Deus quer de você é que você tenha vitória sobre esse mundo. E que nessa experiência do encontro com Deus, que possa acontecer com você. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Todos nós que fomos para o encontro, fomos extremamente abençoados. E eu vi Deus face a face. E isso mudou a minha vida. Então esse é o momento que nós queremos para a vida de vocês. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.